Todas as pregações dessa série? Só? Cadê as mãos aí? Você que assistiu pelo menos uma, essa é a quinta noite que a gente está aprendendo a respeito dessa passagem, né? Então, considerando que a Noite da Contemplação também foi um texto dentro do Sermão do Monte, e, enfim, eu não sei você, mas esse é um texto que me desafia, que realmente me leva assim para um lugar de realmente refletir, de olhar para dentro, de aprender com Cristo, literalmente, né? São as palavras de Jesus ali, a pregação de Jesus naquele monte. E meu desejo é que nessa noite a gente possa crescer um pouco mais nessas verdades. Amém? Ainda vamos ter mais uma palavra para encerrar, né? É claro que a gente não conseguiu passar por todos os versículos ali de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. A gente teria que avançar muito mais tempo para poder falar, né, de cada versículo. Mas a gente conseguiu cobrir bastante, e aí em outro momento a gente volta e aprende de novo e busca, porque a palavra do Senhor é rica, né? E a gente poderia gastar muitas e muitas e muitas horas falando a respeito de um texto só, não é verdade? Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. E diante disso, eu sei que aquilo que eu vou ministrar hoje não vai conseguir expor toda a riqueza do texto bíblico que a gente vai olhar, né? Eu vou tentar, assim, passar para vocês aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, aquilo que o Senhor foi me mostrando, aquilo que eu aprendi ao estudar mais a fundo esses versículos, mas eu tenho certeza que ainda vai ter muita mais riqueza para que a gente possa continuar buscando nesse texto. Então, vai ser só um primeiro momento aí para a gente aprender juntos. Amém? Amém? Então aí? Amém. Bom, para a gente lembrar um pouquinho das últimas palavras, né? Então, a gente está em Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, né? O famoso Sermão do Monte. Para quem não sabe, talvez não pegou a introdução ou as introduções das ministrações, é quando Jesus subiu ao monte para ensinar as verdades a respeito do reino de Deus. Então, a Bíblia fala que a multidão estava ao redor dele, os seus discípulos se assentaram, né, mais pertinho, e Jesus então começa a ensinar muitas verdades a respeito do reino do céu, a respeito do reino de Deus, né? E a gente então está passeando por essas verdades ao longo dessa série de ministrações. Então, a primeira eu ministrei, que foi sobre as bem-aventuranças, né? Novamente, foi assim um panorama geral a respeito das bem-aventuranças, porque existem ministrações que vão, né, versículo por versículo, bem-aventurança por bem-aventurança. Até a gente estava conversando sobre isso outro dia, né, com o Giovanni, e ele citou isso também, que fez um curso onde tinha uma aula sobre cada bem-aventurança, na verdade, se não me falha a memória. Então, eu sei que é um texto muito rico, mas a gente fez um panorama, né? Vocês lembram? É isso aí. Depois o Yuri ministrou uma palavra sobre sal e luz, que eu sei que foi muito precioso, que foi muito especial a respeito do nosso papel, né, em sermos sal e luz, e como isso acontece, em primeiro lugar, no secreto, na comunhão, né, seguindo a Cristo, nosso mestre. Depois tivemos a Noite da Contemplação, que a gente falou a respeito do texto de preocupações e ansiedades. Quem estava aí na Noite da Contemplação? Você se lembra, a gente falou a respeito desse texto, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós passeamos por esses versículos também, oramos em cima disso. O Pedro ministrou a respeito do Pai Nosso no último culto. Eu não sei você, mas eu fui muito abençoada. Foi muito precioso para mim ouvir, né, aquela ministração a respeito do Pai Nosso. E hoje, então, nós vamos para o próximo assunto, que está lá em Mateus 6. Você pode abrir sua Bíblia. Mateus 6, a partir do versículo 19 até o versículo 24. Mateus 6, do 19 ao 24. Só trazendo à sua memória, o objetivo de Jesus aqui, ao expor as verdades a respeito do reino de Deus, era confrontar o sistema religioso, né? A religião vazia que existia na sua época, né? Que a gente pode aplicar isso para nós, né?
da mesma forma, mas Jesus estava confrontando uma religião externa, aparente, vazia, e ele estava trazendo a realidade de que o reino de Deus é muito mais do que algo exterior, mas o reino de Deus começa no nosso coração. O reino de Deus, ele é real e verdadeiro quando existe uma transformação no nosso interior, no coração humano, porque no fim do dia, o problema não está nas nossas práticas, naquilo que as pessoas veem, porque a gente pode até fingir muito bem, na verdade, o ser humano é mestre nisso, porque se o nosso interior ainda não for redimido, não estiver totalmente entregue e rendido ao senhorio de Cristo, né, ao Espírito Santo, de nada vale. Então, o Sermão do Monte ele vai apontar para o nosso interior. Ele vai apontar não para regras, não para como posso dizer, ritos vazios, né, práticas vazias, mas vai apontar para o nosso interior, vai apontar para um coração que está em constante transformação, porque esse coração encontrou a Cristo. Amém? Essa é a essência, se a gente for resumir, né, daquilo que Jesus está nos ensinando aqui. Então, vamos comigo ler esses 6 versículos que a gente vai estudar hoje. Será que dá para colocar ali? Eu vou lendo aqui. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Por fim, versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém. Essa são versículos muito conhecidos, eu tenho certeza que acho que todo mundo aqui já leu, né? Já conhece esses versículos. E antes de eu entrar para explicar para você, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, antes da gente entrar, né, mais a fundo no texto. Porque eu sei que se o Espírito Santo não estiver aqui e não nos guiar, a gente pode sair daqui igual. Né? Mas eu creio que ele já está aqui, assim como nós já desfrutamos da sua presença nesse louvor. E eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e você no seu lugar falar: Espírito Santo, nas suas palavras, som do meu coração. Espírito Santo, eu te dou total liberdade para ministrar o meu coração nessa noite. Espírito Santo, que a tua palavra possa iluminar o meu interior e mostrar tudo aquilo que não agrada o teu coração. Que a tua palavra possa nos transformar. Que a tua palavra não seja apenas escutada nessa noite, mas que ela possa entrar no mais profundo do nosso ser e gerar uma transformação genuína, verdadeira e profunda para a honra e glória do teu nome, Jesus. Que nós possamos sair daqui mais parecidos contigo, Senhor. Que nós possamos sair daqui com os olhos na eternidade, com os olhos nos valores do reino. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Vem estar conosco. Continua a conduzir, Senhor, as nossas vidas nesse culto. Em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Estão muito quietos. Amém. Vamos lá. São apenas 6 versículos que a gente vai estudar. E basicamente esses 6 versículos, eles são divididos, você pode ver aí na divisão da sua própria Bíblia, a maioria delas vai estar assim, que vai dividir primeiro os versículos 22 e 23, perdão, 19 ao 21, os tesouros do céu, certo? Os tesouros no céu. Não sei como está aí na sua Bíblia, mas em geral deve ser tudo bem similar a isso. Os tesouros no céu. Depois, versículo 22 e 23, a luz do corpo. E por fim, versículo 24, os 2 senhores. Então nós vamos, dentro dessa divisão, né, nós vamos estudar e tentar entender essa passagem. Porém,
São divisões que significam 3 metáforas, ou seja, 3 imagens que juntas apontam para uma mesma verdade. Então, 3 ilustrações, 3 verdades ali que Jesus aponta, que Jesus explica, que Jesus coloca, mas que juntas elas apontam para uma mesma coisa, né? Então, a gente vai entender que a essência desse texto é a respeito de um coração que é inteiramente leal e devoto ao Senhor Jesus e aos valores do reino. Tá certo? As 3 vão apontar para essa mesma verdade. Um coração que é inteiramente leal e devoto ao Senhor Jesus e aos valores do reino. E a gente vai, então, começar com esses primeiros versículos, do 19 ao 21. Eu quero ser muito prática nessa noite, para que a gente possa olhar para dentro, para que a gente possa refletir juntos, e assim como eu fui muito confrontada, como eu tenho sido ministrada ainda por essas verdades, que a gente possa junto caminhar nessa direção, amém? Vou repetir para vocês, dos versículos 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Antes da gente entrar mais a fundo, eu quero esclarecer algumas coisas que eu acho importante. Primeiro, que Jesus está dizendo, ele não está falando que a gente não deve buscar ou fazer nada a respeito do nosso sustento, né? Quando ele fala, não acumulem para vocês tesouros na terra, então eu não faço mais nada, né? Então agora Deus cuida de tudo. Não é isso, Jesus não está nos ensinando a respeito de um desequilíbrio na nossa vida de trabalho ou financeira, muito pelo contrário, porque você sabe que a Bíblia é muito equilibrada ao trazer ensinos a respeito de todas as áreas da nossa vida, inclusive da área financeira, inclusive do trabalho do homem, certo? Então, não é isso que Jesus está falando aqui, quando ele diz não acumulem tesouros na terra. Né? Porque vai falar, então eu vou parar de trabalhar, vou ficar só orando, vou ficar só lendo a Bíblia. Não é bem por aí, tá bom? Outra coisa que eu quero esclarecer com vocês, ele também não está condenando as riquezas. Jesus não está dizendo que o dinheiro é mau. Isso precisa ficar bem claro, porque eu sei que existem algumas, acho que não no nosso meio, mas existem algumas linhas aí, assim, teológicas, ou pessoas que pensam que ter posses ou ter dinheiro é pecado. Que o cristão, acredito que até antigamente era mais forte isso, né, amor? Que o crente tinha que passar necessidade. Que o crente tinha que sofrer, porque esse era o verdadeiro evangelho, né? Sempre viver em escassez, sempre em dificuldade, porque ter dinheiro não combinava com, né, os discípulos de Jesus. De fato, existe uma verdade aqui de que no mundo nós teremos dificuldades e aflições. Mas isso não quer dizer que você adquirir riquezas, ter um bom salário ou ter sonhos e coisas assim, né, seja pecado. Não quer dizer, mas pode ser. Né? É uma linha muito fina que a gente vai entender um pouquinho mais nessa noite. Então, Jesus não está condenando as riquezas, porque o dinheiro não é mal. O que é mal é o amor ao dinheiro. Isso sim, Jesus está condenando. O amor às riquezas. Né? Em 1 Timóteo 6,10 diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, a partir do amor ao dinheiro, muitos outros pecados, eles passam a governar o nosso coração. A partir do amor a bens, a partir do amor a coisas materiais, as coisas terrenas dessa vida, muitos outros desejos pecaminosos, terrenos, humanos e caídos passam, né, a dominar o nosso coração. Verdade ou não? Então, o amor ao dinheiro, sim, é pecado, é errado, e é isso que Jesus está falando aqui. Então, o problema, resumidamente, não é possuir riquezas, mas o problema é ser possuído por elas. Que isso fique bem claro. Não é possuir, mas é ser possuído por elas. Então, Jesus começa fazendo um contraste aqui. Ele fala a respeito dos tesouros da terra. Não acumulem para vocês, não ajuntem tesouros na terra, onde aquilo vai ser destruído, vai se deteriorar, né? Aquilo vai passar.
mas acumulem tesouros no céu. E ele faz esse contraste, tesouros da terra, tesouros do céu. Então, de forma muito simples, é exatamente o que a palavra mesmo diz. Tesouros da terra é aquilo que é passageiro. Tesouros da terra são coisas que não são erradas, que não são necessariamente pecado, mas são coisas que são passageiras, que são perecíveis, que em um momento elas vão acabar, elas vão se deteriorar, ou elas podem ser levadas, né? São coisas que passam. Agora, os tesouros do céu são coisas que têm valores eternos. Então, são coisas que são importantes para o Senhor. São coisas que, para o reino de Deus, realmente têm relevância, né? São coisas que não passam com o tempo, mas duram eternamente. São coisas, no geral, que têm a aprovação divina, coisas que agradam o coração do Pai. E a gente poderia até colocar uma outra parte aqui, que são as coisas que serão dadas de forma generosa por Deus aos discípulos, aos filhos de Deus que, né, estiverem na consumação do reino, né, dos céus com o Pai. Aquilo que nós vamos receber do Senhor, as recompensas eternas, se eu posso dizer assim, não é o foco dessa noite, mas sim, a gente pode apontar para isso também, as recompensas eternas. Você crê que existem recompensas? Não é por isso que nós fazemos o que fazemos, não é por isso que nós seguimos a Cristo para receber coisas. Nem nessa vida, né? Porque a nossa maior recompensa é o Senhor Jesus. Porém, a Bíblia diz que sim, existem recompensas. Sempre a maior delas, a própria pessoa de Cristo, a própria presença que nos satisfaz, que nos preenche, que sim, é tudo para nós, né? Mas a Bíblia fala sobre isso. Então, a gente pode pensar nisso, tesouros do céu. Tudo aquilo que nós fazemos na terra que tem um peso eterno. E aquilo que ainda nós teremos acesso quando estivermos plenamente com o Senhor. Coisas que excedem a nossa compreensão. Coisas que a gente não consegue medir e mensurar, não é verdade? Mas isso pode gerar uma bendita expectativa no nosso coração de que existe algo precioso, né, no Senhor que nós vamos experimentar ainda. Amém? Você crê nisso? Amém. Agora, o que diferencia os tesouros do céu dos tesouros da terra? O que traz valor para essas coisas? De forma muito simples, o que nós já falamos, um passa, o outro não passa. O que dá valor a esses tesouros é o tempo. É simplesmente o tempo. Coisas passageiras têm o menor valor. Coisas eternas têm um peso eterno. Amém? E por isso tem um maior valor diante do Senhor. Agora, você vai concordar comigo que existe hoje uma tremenda inversão desses valores. Não é verdade? No mundo as pessoas não entendem, né? E vivem somente para os valores terrenos, para aquilo que elas desejam conquistar nessa vida. Mas eu arrisco dizer que dentro da igreja, muitos de nós também estamos invertendo esses valores. Muitos de nós ainda estamos vivendo uma vida assim como os pagãos, assim como aqueles que ainda não conhecem a Cristo, assim como aqueles que não permitiram que Cristo redima todas as áreas da sua vida. Vocês concordam comigo? Essa é uma realidade que a gente precisa encarar e a gente precisa olhar para dentro, porque não foi para isso que o Senhor Jesus chamou a sua igreja, a sua noiva, a viver. Amém? E é por isso que Jesus está pregando sobre o Sermão do Monte. Essa é a realidade do reino. É assim que os filhos de Deus devem viver nessa terra. Não só na eternidade, mas agora. Existe uma realidade que nós precisamos viver hoje, no tempo que se chama agora, mas que aponta para a eternidade. E assim, na prática, vamos olhar ao nosso redor. E eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas práticas, assim, aplicações que a gente pode olhar para a nossa vida, ao nosso redor, para as pessoas à nossa volta e até para nós mesmos e falar inversão de valores. De fato, a gente tem sido alastrado por essa realidade. Como assim? Pessoas que vivem correndo atrás de tantas coisas, sonhos, desejos, anseios, cada hora estão atrás de uma coisa e gastam seus dias atrás dessas coisas. Não é verdade? Às vezes a gente levanta da cama e o que motiva o seu e o meu coração? O que faz você correr atrás de tantas coisas ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, quando passa o ano, ao longo do seu ano?
O que te faz, né, correr atrás dessas coisas? Talvez seja uma inversão de valores. A gente buscar emprego, promoção, constantemente almejar uma próxima estação, uma próxima fase, né? Estar um pouco melhor do que está hoje, sempre buscando, né, o dia de amanhã e uma condição melhor. Pessoas querendo enriquecer, conquistar, ter, comprar, adquirir. A gente vê isso, né, de maneira muito fácil ao nosso redor, muitas vezes em nós mesmos. A escolha até mesmo de uma faculdade, estava pensando, de um curso, pensando simplesmente no retorno financeiro que aquela escolha vai te trazer no futuro. Não estou dizendo que é errado também considerar isso. Afinal de contas, quem vai ter que pagar suas contas não é eu, é você, né? Então, a gente tem que refletir a respeito disso. Porém, se esse é o único motivo, é a única motivação do nosso coração, e nós nos dizemos cristãos, então eu arrisco dizer que existe alguma coisa errada com aquilo que nós dizemos, né, chamamos de cristianismo, né? Uma insatisfação e descontentamento que perturba os corações, a gente vê isso. Isso é algo generalizado, a insatisfação, o descontentamento, que nos perturba, que nos move e nos leva para uma busca incansável que nunca acaba. Eu sei que eu poderia citar muitos outros exemplos aqui, se eu pedisse para vocês falarem, eu tenho certeza que muitos falariam outros exemplos práticos. Mas isso são só alguns para a gente refletir de como essa inversão de valores tem assolado o mundo e também a igreja, né? E quais as consequências disso? Estava pensando sobre isso. Diante dessas evidências práticas da inversão de valores na sociedade e na igreja, quais as consequências que também é muito fácil enxergar? Diante disso, a gente vê filhos deixados de lado porque os pais estão correndo atrás de conquistar, de alcançar a carreira, né, de alcançar os seus sonhos. Eu não sei como foi a sua história, talvez você possa falar, o meu pai foi assim, né? Minha mãe foi assim. Talvez você tenha uma realidade muito perto de você, de alguém que gastou sua vida buscando apenas essas coisas. Então, filhos deixados de lado, e isso gera uma crise de paternidade, também de identidade muito profunda. Nós vivemos numa geração, não sei se você já ouviu, uma geração de pais vivos, como é que é? De órfãos de pais vivos, né? Órfãos de pais vivos, porque é um reflexo disso, dessa inversão de valores. A gente também vê casamentos acabando, porque eu posso enxergar duas realidades, ou os cônjuges competem entre eles, então um ganha mais que o outro e vira uma competição de quem tem mais sucesso, quem tem mais importância, quem tem mais relevância, e é uma briga dentro do casamento, né? Ou a gente vê a busca desenfreada por essas coisas, fazendo com que você negligencie, então, a sua esposa ou o seu marido. E isso acaba destruindo, em algum momento, o relacionamento, o casamento. A maternidade que perdeu o seu valor, porque para as mulheres que têm um ideal de carreira e o feminismo vem com tudo para fortalecer isso, às vezes você cresceu e sua mãe se virou, sua mãe, né, era aquela que fazia tudo, que deu sangue, e você vem de um padrão onde você valoriza isso e você quer ser uma mulher trabalhadora, uma mulher que arregaça as mangas e vai, trabalha e ganha dinheiro, enfim. Ok, sou a favor de mulher trabalhar, não tem nada contra isso. Mas esse pensamento, muitas vezes, faz com que as mulheres diminuam a maternidade. Fala, eu abrir mão da minha carreira, dos meus sonhos, né, para cuidar dos meus filhos? Não, prefiro não ter. Ou prefiro, só porque eu desejo trabalhar, porque existe uma diferença também. A necessidade de trabalhar, ou um desejo, porque é um desejo, às vezes, até idólatra da carreira. Faz sentido para vocês? Eu não estou aqui generalizando nada, estou só trazendo sintomas que a gente precisa tomar cuidado. Então, diminuir a maternidade, o valor da maternidade, porque isso põe em risco ou mata os seus sonhos profissionais, é uma inversão de valores. Relacionamentos, de forma geral, tratados com base em interesse. E cristãos, né, olhando para a igreja, que ainda não entenderam muitas verdades a respeito do reino de Deus. E essa talvez seja a que a gente tem que focar mais. Será que nós estamos entendendo a realidade do reino de Deus? Será que nós, como filhos de Deus, estamos de fato entendendo aquilo que o Senhor tem para nós? O livro de Eclesiastes vai nos ensinar muito sobre isso. Eclesiastes 1, 2
Fala assim, vaidade de vaidades, diz o mestre, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. E essa palavra vaidade, ela significa vapor, sopro, algo que é passageiro. Basicamente, o que ele está falando, que tudo aquilo que a gente conquista nessa terra, nessa vida, é um sopro, passa. Não vale a pena, é pura vaidade, né? Nada debaixo do sol, nada que a gente vive aqui nessa terra vale a pena ou preenche, né, verdadeiramente. E esse livro traz esses ensinamentos, né, fala sobre várias áreas da vida, inclusive das riquezas, como uma dessas vaidades. E é claro que se a gente lê isso, a gente fala, meu Deus, né, a desesperança toma conta, o desespero, você fala, e agora? Então, o que eu estou fazendo aqui? Mas não é para gerar isso. Isso é para confrontar a forma que muitas vezes a gente vive. E o tema central de Eclesiastes vai ser, a gente vai encontrar em Eclesiastes 12:13, que diz, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Então, o que a gente pode aprender aqui, com base nessas verdades, nesses versículos que a gente leu nesse início, que trocar as coisas eternas pelas coisas passageiras não é um bom negócio. Na verdade, é um péssimo negócio quando a gente inverte os valores e a gente troca as coisas que são importantes, mas são terrenas e têm o seu lugar. Outras não são importantes, precisam ser eliminadas da nossa vida, né, do nosso coração. E sempre, em primeiro lugar, as coisas eternas, as coisas que têm um valor eterno para o Senhor. Trocar o que é eterno pelo que é temporário nunca vai ser um bom negócio. E é por isso que muitas pessoas chegam ao final da sua vida e olham para trás, ou num leito de morte, e falam, o que eu fiz com a minha vida? Eu gastei correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, que é a conclusão, né, que o livro de Eclesiastes nos traz também. E não valeu a pena. Mas nós não precisamos chegar nesse ponto para aprender isso, não é verdade? Amém? Vocês estão aí? Amém. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim, portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que Paulo está nos ensinando aqui? Se nós estamos em Cristo, e eu creio que eu e você estamos em Cristo, amém? Nós morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo através do sacrifício dele, da ressurreição dele. E se nós estamos em Cristo, nós devemos buscar outras coisas diferentes do que buscávamos antes de conhecer a Cristo. Nós devemos pensar em outras coisas diferentes do que pensávamos antes de ter um encontro com Cristo. E isso deve nos confrontar. Porque, meus amigos, se a gente pensa nas mesmas coisas de antes, se a gente busca as mesmas coisas de antes, se a gente vive da mesma forma de antes, que evangelho é esse que nós dizemos conhecer? Que Jesus é esse que nós afirmamos que amamos e conhecemos? O que Paulo está falando é que quando nós ressuscitamos com Cristo, existe uma transformação profunda na nossa mente, no nosso coração. E essa transformação profunda, ela é refletida na maneira que nós vivemos nessa terra. Isso precisa nos fazer pensar. Será que, de fato, o Evangelho tem transformado o nosso viver? Será que, de fato, a gente pode falar, eu encontrei o tesouro escondido, vendi tudo, minha vida foi transformada. Eu encontrei a pérola de grande valor, vendi tudo, porque eu encontrei o maior tesouro e hoje eu vivo em função desse tesouro. Será que nós podemos falar isso? Ou será que nós somos talvez aqueles que encontraram, mas ainda não conseguem desapegar dos outros tesouros e das outras coisas dessa vida? Quem somos nós nessa jornada? Quem somos nós nessa jornada? E Jesus então nos alerta, pois onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu quero que você reflita, aonde você tem ajuntado mais tesouros? Quais são os seus tesouros mais profundos do seu coração que ninguém vê? Que ninguém pode olhar para você e dizer, só o Espírito Santo.
Quais são os seus anseios mais profundos? Porque quando a gente encontra aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais desejamos, aquilo que move o nosso coração, então a gente já pode entender o que vai guiar a nossa vida. O que vai guiar os nossos passos aqui na Terra. Nós falamos agora a respeito dos tesouros. 2 tesouros. Tesouros da terra, tesouros do céu. Essa é a primeira metáfora que Jesus traz aqui. Não acumulem tesouros na terra, onde isso vai passar um dia, onde isso vai se perder, mas acumulem tesouros no céu, onde isso vai durar eternamente. Amém? E ele avança no versículo 22 ao 23, a respeito da luz do corpo, que diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Eu não sei você, mas parece que os primeiros versículos e o último, que é nós não podemos servir a 2 senhores, Deus e o dinheiro, fica claro que é sobre riquezas, finanças e tudo isso que nós falamos até aqui, certo? Mas nesse, quando fala dos olhos, muitos não entendem a relação que tem. Acham que é outro assunto, mas de fato, ao estudar a passagem, é uma continuação daquilo que Jesus está nos ensinando. E eu quero tentar ser o mais simples possível para a gente entender essa passagem. Então, se a palavra diz que os olhos são a lâmpada do corpo, em algumas traduções diz os olhos são a candeia do corpo, quer dizer que os olhos iluminam o caminho pelo qual nós vamos caminhar, certo? Os olhos iluminam tanto o interior, mas também os olhos iluminam o caminho que nós vamos seguir. Isso é muito simples, muito fácil da gente enxergar nessa passagem. Agora eu quero com você estudar a respeito dos olhos bons e dos olhos maus. Eu fiz uma tabela, não sei se vai dar para enxergar aí. Tentei aprimorar. Nossa. Dá sim. Ali está muito mini. Esse é só... eu ia fazer um slide legal, tal, né? Botar lá em inteligência artificial, fazer um bem bonitão, mas não deu tempo. Ela tá muito lerda essa inteligência. Aí eu coloquei minhas anotações mesmo, tá? Então, vai comigo aí. Eu quero que fique muito claro para você qual que é o sentido, né, dessa passagem. Então, se os olhos é aquilo que ilumina tanto o nosso interior quanto ilumina o nosso caminho, a gente entende que se os olhos são bons, eles guiarão o seu corpo, o meu corpo, para aquilo que é bom, ok? Agora, se os olhos são maus, ele guia o nosso corpo para aquilo que é mau. Esse adjetivo bom, ao estudar o seu sentido original, a gente entende que ele significa sinceridade de propósito, lealdade não dividida. Ao mesmo tempo que olho mau para os rabinos na época significava egoísmo. Então, se ter um olho bom, né, os olhos bons, significava essa lealdade não dividida, e que ter olhos maus significava egoísmo, nós entendemos que Jesus está sim falando ainda de finanças, de riquezas nessa terra. E Jesus está falando que os olhos bons indicam esse compromisso, essa sinceridade de propósito com a generosidade, que é o exato oposto do egoísmo. Deus está falando a respeito de riquezas e do dinheiro ainda. Então, se a gente está falando que ter olhos bons é ter olhos de generosidade. A generosidade aponta para tesouros eternos. Você ser generoso com quem está ao seu redor. Você ser generoso ao espalhar a mensagem da cruz. Você ser generoso, né, com as pessoas da sua família, as pessoas que caminham com você. Você ter esse coração cheio de generosidade. Isso é obra do Espírito na sua e na minha vida. Naturalmente, não somos assim. Naturalmente, somos movidos pelo egoísmo. Naturalmente, nós somos o centro, assim como está aí nos olhos maus. Eu no centro da vida. As coisas giram ao meu redor e isso é egoísmo. Se Deus é o centro, quando a gente tem os olhos bons, então nós vivemos a generosidade, a doação, a abnegação. A gente consegue viver e aprender com Cristo a partir do exemplo dele, que se doou completamente.
Faz sentido para vocês? Agora, isso eu não posso deixar de mencionar, coloquei os 2 mandamentos, né? Quando nós vivemos de fato como filhos de Deus nessa terra, a gente não se esquece dos 2 maiores mandamentos, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2, a gente vê a obra do Espírito Santo nos movendo em uma vida de generosidade. Amém? Faz sentido? Para mim fez muito sentido, né? Muito precioso. Como temos vivido? Nossos olhos têm sido maus? Estamos no centro? Vivemos no egoísmo ou não? O Senhor é quem está no centro. Agora, me responde uma coisa, é fácil ser generoso? É fácil ser generoso com o seu tempo? É fácil ser generoso com as suas finanças? É fácil ser generoso com as suas coisas? Ou vamos falar a verdade, é um exercício muitas vezes? Não é? É um exercício para nós, porque a nossa natureza não é assim. Uma vez eu li um livro que se chama Conhecer a Deus, eu não sei quantos aqui já leram, e tem uma parte, um capítulo, né, que fala sobre finanças. E algo me marcou muito naquele livro, porque ele faz a seguinte reflexão sobre ofertas, sobre ofertar realmente dinheiro, sobre você abençoar as pessoas, sobre você ser sensível à necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Ele diz assim, que quando a oferta ela é feita do que sobra, isso não é um sacrifício para nós. Isso não exige muito de nós. Quando você deixa para viver a generosidade, se te sobra, se aquilo não te põe em nenhum tipo de desafio, de confiança, de dar um passo de fé, eu não estou falando de atitudes irresponsáveis, mas se a nossa vida ela é sempre muito dentro daquilo que é seguro financeiramente, daquilo que está dentro do nosso controle e é sempre voltada para nós, para os nossos interesses, existe alguma coisa errada com o evangelho que a gente tem aprendido, que a gente tem vivido. De fato, ele trazia nesse livro de que nós precisamos nos educar, pedir para que o Espírito Santo nos ensine a sermos verdadeiramente generosos, não nos colocando sempre em primeiro lugar, mas muitas vezes olhando para o próximo e falando, eu quero ser as mãos de Cristo para abençoar a sua vida. Muitas vezes, no anonimato, como nós sabemos que aí sim o nosso coração é ensinado. Porque até mesmo quando a gente quer ser bom, a gente vê raízes do mal. Porque a gente quer abençoar o outro e ser reconhecido de alguma forma, verdade ou não? Por isso, a gente precisa tomar tanto cuidado. Será que o Senhor encontra em nós um coração generoso? Será que o Senhor pode olhar para mim, para você? E isso eu falo, gente, olhando para mim. Olhando para a minha vida, para a do Pedro, é algo que a gente tem conversado a respeito, né? Que a gente tem buscado viver. Será que o Senhor pode olhar para a nossa casa e falar, eu sei que eu posso contar com eles. Eu sei que eles estão sensíveis e que se eu colocar alguém no coração deles, eles vão fazer algo a respeito. Eu sei que não reter tudo para eles, para a família deles, para a casa deles, porque hoje o mundo vive assim, né? Nossa casa, nossa família, as nossas prioridades. Eu sei que eles não vivem assim. E eu sei que se eles escutarem a voz do Espírito Santo, a minha voz, eles vão se mover em direção a ela. Será que o Senhor pode olhar para nós e saber que Ele pode contar conosco? Que nós não estamos cegos nessa caminhada, que nós não estamos insensíveis, que nós não estamos no centro. Eu não sei você, mas isso me confronta muito. Eu olho para trás e falo, meu Deus, eu gastei tanto tempo sem perceber essas realidades do reino. Mas a nossa oração é que a nossa casa, que o nosso casamento, que as nossas finanças possam honrar ao Senhor. Uma vida redimida, completamente redimida, é aquela que todas as áreas passam pela cruz. Até mesmo o nosso dinheiro. Até mesmo o que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nós somos mordomos do Senhor nessa terra, não somos donos de nada. E se nós temos o entendimento de que somos mordomos, então nós precisamos falar, mestre, Senhor, me ajuda a administrar as minhas finanças. Me ajuda a organizar isso aqui. Você não precisa ser um mestre em tabelas e contabilidade. Eu sou péssima com isso. Mas se você for aos pés do Senhor Jesus e você falar, me ajuda a organizar isso aqui. Eu quero te honrar
com o que entra na minha conta, eu te garanto que o Senhor vai começar a mexer no seu coração. O Senhor vai começar a te levar a viver experiências preciosas. E isso vai te esticar, e isso vai te ensinar mais sobre o caráter de Cristo. Aquele que deu tudo por nós. Amém? Eu quero que você realmente seja desafiado pelo Espírito Santo nessa noite. E continuando aqui, os olhos bons são aqueles que são fixos em Deus, nos valores do reino, naquilo que tem peso eterno, como já disse. Ao contrário, os olhos maus seguem fixos nas coisas passageiras, que têm valor para o mundo. O resultado dos olhos bons é o homem cheio de luz, assim como a Bíblia diz. E a luz claramente fala a respeito de uma revelação. Uma revelação. Só caminha na luz aquele que teve uma revelação da parte de Deus. E o oposto disso, os olhos maus caminham em trevas. E as trevas falam de estar destituído dessa revelação. Onde nós nos encontramos? Será que estamos cheios de luz? Será que estamos destituídos de revelação? De forma prática, para que você e eu possamos sondar a nossa vida, eu quero pedir para passar para a próxima agora. Para a gente poder ver evidências perigosas, sinais de perigo para a nossa caminhada, de onde os nossos olhos estão apontando. Vocês estão comigo? Tá chato esses slides? Chacoalha a pessoa aí do seu lado. Vamos lá. Eu tô quase indo pro final já. Obrigada. Evidências práticas dos olhos bons. Contentamento. Não, vou começar pelo mal, tá? Vamos voltar. Vou falar um, depois vou falar outro. Evidências práticas dos olhos maus. Descontentamento e insatisfação que caminham ali, né? Olha para o que não tem, ingratidão pelo que Deus tem dado. Você só enxerga o que você não tem, o que você não conquistou, né? O que você ainda não possui. O que você tem não tem valor. O simples perdeu o valor, porque os seus olhos podem estar focados apenas naquilo que você ainda não recebeu, aquilo que você não tem. Os olhos maus têm uma perspectiva terrena e se torna, por isso, escravo dos anseios terrenos. Isso faz com que você viva cansado, muitas vezes exausto. Você vive uma busca insaciável pelos seus próprios interesses. Falta de amor ao próximo e de generosidade também são uma evidência daquele que caminha com esses olhos, porque você é insensível às necessidades do reino e das pessoas. E a jornada se torna muito pesada. Eu já vivi assim. Eu consigo me identificar nesse caminho. Eu não sei você. Quem aí já consegue identificar essas coisas? Ninguém vai levantar a mão agora, né? No passado, em outra estação. Mas, de fato, são evidências de como a gente tem olhado a vida, de qual perspectiva. Porque nós estamos falando aqui sobre duas perspectivas. Aquelas dos olhos bons, que são iluminados pela revelação da palavra de Cristo Jesus, e os olhos maus que andam em trevas, obscurecidos, embaçados, que vê tudo cinza, que está no centro da vida. E aí os olhos bons, então, contentamento. Você é sustentado em meio às crises porque você tem a fonte verdadeira de luz e revelação que te sustenta no dia mau. A perspectiva eterna é viva e pulsa no seu coração. Você é guiado pelo Espírito, você cresce em gratidão, você cresce em generosidade, você cresce em amor ao Senhor e ao próximo. E assim, você se torna, eu arrisco dizer, talvez o melhor efeito disso, desapegado das coisas dessa vida. Gente, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos temores, é porque muitas vezes a gente está muito apegado a algumas coisas dessa vida. Uma vez que a gente é liberto, a gente não é mais escravo dos nossos anseios terrenos, existe uma liberdade, existe algo, assim, é o fardo leve de Cristo, né? É a perspectiva eterna das coisas. Aquilo que nós enfrentamos aqui não nos abate, não nos destrói. Nós conseguimos caminhar olhando para aquilo que mais importa. Então, aquilo que acontece hoje já não tem tanto peso e valor para nós. Isso tira um peso dos nossos ombros. Talvez a melhor coisa de tudo isso é, de fato, a gente viver a verdadeira liberdade, de não sermos escravos
dessa jornada, né, dos olhos maus que nós acabamos de ver. E Jesus termina dizendo esse alerta final: se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Que sentido isso faz, né? O que Jesus quer dizer? Aqueles que pensam que estão caminhando na luz, mas de fato estão nas trevas, estão num nível de engano ainda mais, talvez perigoso, profundo, porque não sabem que estão nas trevas. Aqueles que acham que estão na luz, mas na verdade a luz que existe dentro deles são trevas, esses estão em mais densas trevas. Amém? Faz sentido para vocês? Então que nós não vivamos nesse engano. Que nós não vivamos nesse engano de achar que existe uma luz em nós que na verdade não existe. Que o Espírito Santo possa sondar o nosso coração e trazer a revelação a respeito da palavra. Eu quero já chamar os músicos para subirem aqui. Enquanto eu vou lendo algumas passagens que falam a respeito da luz e da revelação. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. 2 Coríntios 4,6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Efésios 1,18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam o quê? Iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aqueles que têm os olhos bons conhecem essa esperança. Aqueles que caminham nesse caminho conhecem as riquezas da gloriosa herança que temos em Cristo. E por fim, dentro dessas duas perspectivas, 1 Timóteo 6, verso 17 ao 19. Presta atenção. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, aquilo que é eterno, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento, não para agora, mas para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Olha que paradoxo, olha como a palavra de Deus é assim. Aqueles que vivem dessa forma acumulam para si um tesouro, não para agora. Você não vai desfrutar totalmente dele agora. O que você vai desfrutar, sim, é a presença preciosa e poderosa de Jesus hoje na sua vida. Se você viver assim como um filho de Deus que carrega essa presença, essa é a maior recompensa, amém? Todos nós concordamos com isso. Porém, ele diz que existe um tesouro muito maior que nós vamos alcançar, não agora, na era que há de vir, na eternidade. E assim alcançarão a verdadeira vida. Você não vai desfrutar plenamente desses tesouros agora. Você tem a presença de Deus com você todos os dias, glória a Deus por isso. Mas o fato de você aguardar com expectativa essa recompensa eterna faz com que você viva a verdadeira vida hoje. Faz com que você desfrute da verdadeira vida hoje, independente do cenário que você se encontra. Se o seu maior tesouro for Cristo, você e eu vamos desfrutar da verdadeira vida, da verdadeira satisfação hoje, no tempo que se chama agora, e isso não vai depender, meus irmãos, do tanto que entra na sua conta, do que você alcançou na sua carreira financeiramente, do quanto de posses e bens que você adquiriu na sua vida. Talvez muitos aqui estão na crise dos 30, né? O que eu alcancei? Já passei por ela também. Estou com 34. E eu lembro que é engraçado, né? Acho que a gente escutando sobre isso, você fala, meu Deus, o que eu alcancei? O que eu fiz?
Talvez muitos aqui estão nessa crise. E é nessa crise que nós precisamos nos lembrar do que realmente importa. Você pode ter muitas coisas que você deseja alcançar, mas nenhuma delas pode ocupar o primeiro lugar do seu coração. Jesus precisa ser o seu maior tesouro. E se você está aqui hoje, eu quero te animar e te dizer que você tem buscado a melhor parte. E você tem buscado manter os seus olhos naquilo que mais importa. Amém? E nós devemos continuar perseguindo isso. E por fim, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Engraçado que Jesus poderia ter colocado qualquer exemplo aqui, né, de Deus, mas ele põe o dinheiro como um Deus. Essa imagem de senhor, se a gente colocar como um patrão, você pode até pensar, não, eu consigo conciliar um emprego de manhã, um emprego à tarde, você excelente nos dois e tá certo. Então acho que dá para ser fiel às finanças, ao dinheiro e fiel ao Senhor. Alguns têm talvez essa revelação aí, né, das trevas. Mas se você olhar pela figura real do texto, que é talvez um senhor de escravos, é impossível você ser escravo de um senhor e de outro ao mesmo tempo. Aquilo exige sua total entrega. Aquilo exige a sua vida por completo. Então Deus está colocando, é impossível você servir ao Senhor e ao dinheiro. Não tem como, eles são opostos. E Jesus fala, porque você vai amar um e odiar outro. Jesus não está fazendo apologia ao ódio. Não está dizendo que você deve odiar o dinheiro. Mas ele está dizendo que se você tentar conciliar dessa forma, você vai, sim, preferir um do que o outro. E a gente corre um grande risco, né? Porque a nossa natureza é assim, de preferirmos as coisas terrenas do que ao próprio Deus. Então não existe lugar para esse equilíbrio que nós tentamos tanto administrar com as nossas próprias mãos. A gente tenta, a gente se esforça para achar o meio termo e falar, não, tá tudo bem no meu coração, tenho o lugar correto, minha carreira, meus sonhos, minhas finanças. Mas cuidado, eu e você precisamos tomar muito cuidado. Porque facilmente a gente pode enxergar a nossa segurança, a nossa confiança e a nossa esperança estando firmada nos nossos recursos, nas nossas conquistas. A crise dos 30 que eu brinquei é um reflexo disso. Isso deve nos fazer refletir. Aonde está a nossa esperança? Aonde está o nosso tesouro? Aonde está a nossa confiança? Porque isso se torna um ídolo no nosso coração. O dinheiro tem sido um ídolo do coração desse mundo. O dinheiro tem dominado corações daqueles que não conhecem e daqueles que dizem conhecer o Senhor. O apego aos bens tem feito isso. E é por isso que o Senhor compara o dinheiro a um Deus. Agora eu quero te dizer muito rapidamente a respeito do materialismo. O perigo do materialismo. Vocês estão comigo? Prometo que eu estou acabando. O Tim Keller disse algo muito precioso e eu quis trazer para vocês. Ele disse assim, o materialismo pode nos cegar espiritualmente. Presta atenção nisso. O materialismo pode nos cegar espiritualmente. Como assim? A ganância é diferente dos outros, talvez de um pecado como o adultério, que é facilmente reconhecido. O adultério, ninguém acha, será que eu estou em adultério? Não, né? É escancarado, é um pecado óbvio. A ganância não, a ganância é algo que se esconde facilmente. A ganância é algo que só a gente, e nem mesmo a gente, se o Espírito Santo não sondar, a gente não enxerga. Então, o materialismo pode estar mascarando muitas coisas no nosso coração. O materialismo, ele vai nos levar a evitar perguntas que nos sondem. E eu quero dar alguns exemplos para você refletir sobre a sua vida. O materialismo vai nos impedir de fazer essas perguntas justamente porque ele não quer que a gente pare para olhar para dentro.
e pedir para o Espírito Santo sondar. Ele vai nos impedir de pensar, por que eu vivo no estilo de vida que eu vivo? Por que eu decidi trocar de emprego? Por que eu adquiro, compro o que eu compro? Como que eu gasto meu dinheiro? Como que eu ganho meu dinheiro? O que meu dinheiro representa para mim? É muito fácil gastar a vida sem pensar nessas coisas. É mais fácil deixar para lá, não é? É mais fácil, não, tá tudo certo. Preciso refletir sobre isso. E o materialismo tem esse poder de cegar essa área da nossa vida e a gente escolher viver na ignorância. O materialismo também nos leva a justificar as nossas práticas. Coisas, por exemplo, é minha família, meus filhos, minha casa, então eu preciso conquistar porque eu quero dar o melhor. Eu sofri muito no passado, então agora eu preciso fazer isso, fazer aquilo para prover, para mudar essa realidade da minha família. Ou eu estou na fase de investir na minha carreira profissional, e essa é a fase, daqui a pouco passa, eu vou cansar, daí eu mudo o foco. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas elas podem sim estar escondendo um pecado grave. Elas podem sim estar escondendo a ganância que existe lá no fundinho das nossas motivações. E eu quero te propor nessa noite que não tem como tentar um equilíbrio entre esses dois senhores. O único equilíbrio é submetermos todos os nossos anseios mais profundos ao Senhor. O único equilíbrio para um cristão que verdadeiramente conheceu o Evangelho é submeter todas as áreas da sua vida ao Senhor, inclusive as finanças, e falar: Senhor, sonda o meu coração. Espírito Santo, sonda as minhas motivações. Me mostra se existe esse pecado da ganância que tem motivado aquilo que eu faço, Senhor. Me mostra se existe um pecado que tem gerado temor, que tem me feito ter minha segurança naquilo que eu conquisto. Só o Espírito Santo pode nos levar a esse entendimento. Nós precisamos da revelação do Espírito para que o nosso interior seja iluminado e tudo aquilo que desagrada ao Pai possa ser exposto e transformado. A palavra de Deus diz em Lucas 12: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Vendam o que vocês possuem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Jesus, nos ensina a buscar essas bolsas que não se gastem com o tempo. Nos ensine a buscar um tesouro que não se acaba. Essa tem que ser a nossa oração. E antes da gente orar, eu quero deixar uma última passagem com você. Porque enquanto eu estudava essa passagem, não tem como não olhar para Jesus a todo momento. Não tem como não olhar para o exemplo dele. Não tem como não enxergar em Cristo o reflexo de todas essas verdades. Ele sempre será o nosso maior exemplo. E a palavra diz, em 2 Coríntios 8:9, feche seus olhos. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Eu vou ler de novo. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Continua com seus olhos fechados. Jesus, a palavra diz, ele não se apegou. E ele desceu até essa terra.
E ele se esvaziou. Ele se fez pobre porque um Deus que se fez humano, por amor a nós, ele deixou a sua riqueza, o lugar de glória, para vir para esse lugar caído, onde eu e você estávamos. Por puro amor. Ele enfrentou o que enfrentou. Ele se doou. Ele foi generoso com a sua vida inteira. Ele se entregou completamente. Ele se esvaziou, ele se desapegou completamente de tudo. Todo poder, toda glória, todo prazer. Porque ele tinha um objetivo final. Que nós, hoje, nos tornássemos ricos, não ricos para com o mundo, mas ricos para com Deus. Ricos para com Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Que essa verdade possa te constranger nessa noite. Quero te convidar a agradecer ao Senhor pela sua tão grande generosidade. Eu quero te encorajar a reconhecer Cristo como seu maior tesouro nessa noite. Talvez você precisa pedir perdão porque você não tem visto Cristo como o maior tesouro. E assim como Paulo nos ensina, nós precisamos orar. Senhor, ilumina os olhos do meu coração para que eu veja as riquezas insondáveis que existem em Cristo Jesus.